segunda temporada do podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, restaurando relações, transformando vidas. HB Pooling, inovação em logística circular. E RB Desenvolvimento, transformando pessoas, impulsionando empresas. Estamos aqui hoje para gravar o episódio 28 do Conversas de Valor. Agradecemos o patrocínio do HB Pooling, RB Desenvolvimento e Centro Sistêmico de Solução de Conflito pelo apoio a esse canal. Estamos aqui com duas convidadas especialíssimas para falar um pouquinho desse universo da advocacia que nos pertence. Estamos unanimemente aqui hoje enquanto mulheres e do direito. Quero agradecer a presença da Ana Mendes, que é advogada criminalista, minha parceira, amiga pessoal, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada de Pato Branco, tá como diretora também da Comissão da Mulher Advogada aqui da Seccional Curitiba. E quero agradecer a presença também da Emma Roberta Bueno, que é uma advogada do mundo eleitoral. Olha que coisa diferente e legal. É mestre em Direito, foi presidente da Comissão da Mulher Advogada e agora está como diretora das comissões da nossa OAB Paraná aí, com um excelente trabalho nessa gestão, que está pondo todo mundo para trabalhar também. Então, Ana, conte pra gente aí um pouquinho dessa sua vertente, o porquê que o direito criminal te cativou. O direito criminal, o direito penal, ele me pegou ainda na faculdade. Eu estava no meu 4º ano de direito e eu sou uma sonhadora. Eu acredito que nós estamos aqui para fazer, sim, a diferença na vida do outro, que unir, cuidar é necessário, e eu estava no meu 4º ano e eu não tinha ouvido isso ainda. E eu questionava, inclusive, o Dr. Vitório, que é promotor em Pato Branco, falava assim, mas prof, ele falava assim, calma, Ana, que em algum momento teu chamado vem. E ele sempre me falou isso. E teve uma semana acadêmica, estilo a que a Emma foi recentemente em Pato Branco, e foi um palestrante, e ele falou exatamente aquilo que eu queria ouvir. E eu fiquei a palestra inteira debulhada em lágrimas. Eu falava assim, cara, é isso. Acabou a palestra, fui falar com ele, ele olha pra minha cara e fala assim, guria, você perdeu o namorado? E eu falei, não, eu estou emocionada porque eu encontrei aquilo que eu vim buscar no direito. E foi isso. O direito veio, o criminal veio pra mim como essa mãe que cuida, que protege o filho. Porque o criminal, ele tem um olhar assim mais endurecido, normalmente a gente fala, mas eu ouso dizer que fica mais gostoso o trabalho quando a gente tem esse olhar do cuidado, do tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, sem um pré-conceito. Que legal. E aí, Emma, como foi a sua ida pro eleitoral, né? Talvez a minha história não seja tão emocionante, nem tão romântica como a da Ana. Na verdade, eu sempre gostei de política, de eleição. A minha família, meu pai foi vereador em alguns mandatos na nossa cidade, a minha tia também foi vereadora. E eu sempre gostei de acompanhar. Eu acho que quando você trabalha no direito eleitoral, você naturalmente, instintivamente, tem que gostar de política, de acompanhar, que você se torna um advogado, uma advogada melhor se você está por dentro das decisões, dos debates, do mundo político de uma maneira geral. E quando eu me formei, logo na sequência da faculdade, eu resolvi fazer uma pós-graduação e eu gostava muito de processo civil, então eu falei, eu vou estudar processo civil. Foi um pouco antes, né, do novo Código de Processo Civil, mas já existia o debate, o projeto já estava praticamente em vias de ser promulgado e de entrar em vigor. Então eu fiz essa pós de processo civil. Quando terminou, uma amiga minha, que segue minha amiga até hoje, falou, escute, e agora, você vai fazer pós do quê? Eu falei, não, agora terminei, né? Ela, não, a gente tem que continuar estudando, a gente sempre tem que estudar. Eu falei, gente, então eu vou fazer o quê? E daí conversei com um amigo meu, falei que eu tava procurando uma pós, ele falou, olha, lançou recente mais uma edição da pós de Direito Eleitoral. Eu falei, gente, até aquele momento eu até tinha tido uma disciplina de Direito Eleitoral na faculdade, como matéria optativa, eu gostava já, eu já tinha feito, falei, quer saber? Vou tentar.
E comecei a fazer essa matéria, depois conheci um professor que me convidou para trabalhar com ele, comecei a fazer algumas parcerias com ele durante os períodos eleitorais, acabei ficando num regime de parceria no escritório dele, depois dei sequência para o meu próprio escritório, estou aí há quase 10 anos advogando de forma bastante dedicada nessa matéria do direito eleitoral, na advocacia eleitoralista, e sou, assim, completamente apaixonada. Eu admiro muito todas as áreas, a gente acaba atuando, né, principalmente em anos não eleitorais, com outras matérias, com direito público, um pouco de direito privado também, mas o que eu gosto mesmo no direito eleitoral é porque, como em qualquer outra área do direito, nós temos a efetividade das decisões judiciais de forma muito rápida. Então, a gente às vezes brinca no direito civil, né, no direito privado, que às vezes você tem um cliente que ele tem razão, mas às vezes ele até bate, mas não leva. Então, ele ganha a decisão, a sentença é favorável, mas ele não consegue executar porque, por exemplo, a outra parte é insolvente ou porque demora tanto tempo que, por mais que você tenha ganho, você já perdeu. No direito eleitoral, a depender da demanda, você tem ações que terminam, assim, que transitam em julgado em semanas. Durante o período eleitoral, então, durante daquele período da propaganda eleitoral na TV, por exemplo, às vezes você assiste uma propaganda na hora do almoço, às 14h o advogado já entrou com uma representação, saiu uma liminar às 5, às 7 horas da noite você não assiste mais de novo a mesma propaganda porque a emissora já foi oficiada, já foi retirada do ar. Então é algo quase utópico para outras matérias do direito, para outras áreas do direito, mas no direito eleitoral as coisas funcionam assim, e eu acho que esse é um dos motivos que fez com que eu gostasse tanto e me sentisse tão realizada nessa área. E é bem dinâmico, né? E é legal essas coisas do universo, sincronicidades, porque eu fui estagiária na Secretaria Judiciária, do TRE, e acompanhei uma das eleições ali, essa questão de plantão, da distribuição. Quando chegava, na verdade, eu acho que quando o advogado tava passando a porta, o telefone já tocava. Tipo, tá chegando pra liminar, já tinha que ser aquela correria pra poder e já fazia distribuição pra qual juiz ia. E, gente, é realmente um mundo à parte, cortado de 2 em 2 anos, né? 2 anos pra um estado e 2 anos pra outro momento. Bem legal e bem interessante. E eu queria saber de vocês essa peculiaridade, né? Porque tanto o eleitoral como o criminal, nós estamos falando de áreas não comuns de militantes mulheres, de significado nesse dia a dia, né? E como é esse desafio, Ana? Eu ouso dizer que me é nato e me é comum. Eu acabo fazendo também em outras áreas, mas como o criminal veio tão fácil para mim, eu não vejo essa divisão de mesa, por assim dizer, que muitas vezes a gente fala. E eu costumo sempre tratar tanto colegas masculinos quanto advogados quanto advogadas com a igualdade, sem essa diferenciação. Então, por mais que não existam tantas advogadas assim atuando na área, eu ouso dizer que o direito está aqui, todas as áreas estão aqui para todos. Assim, a gente sabe que em alguns momentos existe uma barreira, por assim dizer, um contexto, assim, que coloca, assim, uma divisão de mesa, algo nesse sentido, mas cada um nasce com um dom, com uma forma de condução do trabalho. Então, por conta disso, cada um acaba encontrando um caminho para conduzir, assim, sabe? Eu vejo muito dessa forma. Que legal. E você, Emma, como você vê esse universo aí bem masculino, né? Não só como clientes, mas como colegas de parcerias aí. Sim, o que a minha visão da advocacia eleitoralista, aqui no Paraná, felizmente, a gente tem muitas e boas advogadas eleitoralistas já há bastante tempo, mas sem dúvidas é uma área, e eu acho que o direito, por mais que hoje a gente já tenha maioria do número de inscritos de advogadas, eu sinto uma certa resistência e em alguns pontos que eu digo que talvez façam com que nós, mulheres, tenhamos mesmo, como a Ana falou, um teto de vidro muitas vezes para ultrapassar ou atingir algumas posições.
No meu caso, né, eu posso dizer na área do direito eleitoral, com talvez um pouco mais de segurança, a gente está falando da maioria dos clientes sendo homens, porque a gente vive num país em que as mulheres, né, a participação feminina na política, ela está em média em 15%. Então, se a gente pensar que tem 15% de eleitas mulheres, tem 85% de eleitos que são homens. Muitos desses homens têm uma trajetória política de muitos anos, são já mandatários, homens mais velhos, muitos têm uma pauta talvez um pouco mais conservadora e se sintam mais confortáveis em contratar advogados homens, porque se parecem com eles e questões, enfim, mais psicológicas até do que técnicas. Então, nós já começamos por aí. Segundo que, por mais que nós tenhamos 15% de mulheres, quando a gente olha para as presidências dos partidos políticos, a grande maioria avassaladora, quase 100%, são de homens. E por que isso é importante? Esse dado é relevante nessa minha resposta? Porque hoje, a maior parte do financiamento de campanha se dá com recursos públicos. Então, para quem não é muito habituado a essa área, os partidos todos os meses recebem o fundo partidário. É um fundo que existe para manutenção do partido. Então, com esse dinheiro o partido paga aluguel, funcionário, luz, telefone, propaganda, marqueteiro, enfim. Nos anos das eleições, então em todos os anos pares, o partido recebe para gastar na campanha eleitoral o FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse dinheiro, que ano que vem será de aproximadamente 5 bilhões de reais, ele é destinado para os partidos dividirem da forma como quiserem, desde que respeitem pelo menos 30% para candidatas mulheres. Mas é o próprio partido que escolhe para quais candidatas mulheres e muitas vezes ele destina esse dinheiro para as mulheres já condicionando que esse dinheiro vai ser o dinheiro da propaganda, vai ser o dinheiro do advogado ou da advogada, da contabilidade, enfim. Então isso quer dizer o quê? Que está nas mãos de poucas pessoas muito dinheiro que será utilizado para a contratação de muitos profissionais, inclusive de advogados. Então, isso faz com que, muitas vezes, seja, sim, desafiador para as mulheres advogadas, sobretudo para as jovens advogadas, e eu me incluo, porque eu sou advogada há pouco mais de 11 anos, então ainda me sinto muito jovem, existe, sim, esse desafio. Mas, para além desse desafio, eu acho que o desafio da carreira da mulher advogada, o principal desafio é a gestão do tempo. E eu me coloco, por exemplo, dando esse exemplo. Eu tenho 34 anos, eu não tenho filhos e eu dediquei os últimos 12 anos da minha vida para minha carreira. Então, eu realmente tive a oportunidade de fiz 3 pós-graduações, fiz um mestrado em Direito, publiquei o livro fruto da minha dissertação de mestrado, participo ativamente da OAB do Paraná. Então, eu me dedico muito e talvez tenha conseguido alguns clientes ou ocupar alguns espaços dentro do meio jurídico, na área de direito eleitoral, mas não sem o custo de muito trabalho e muita dedicação e de ter estado, inclusive dedicado o meu tempo, a estar talvez nos lugares certos, para poder ter bons relacionamentos, porque, enfim, o networking hoje é, né, um pilar muito importante de autoridade para a nossa advocacia. Se eu, por exemplo, tivesse optado há 10 anos, há 5 anos, optasse por ter filhos, talvez eu não pudesse ter dedicado todo esse meu tempo para estudar, para estar nos lugares certos e para me relacionar com as pessoas. Talvez se eu fizesse essa mesma comparação com um advogado, com meu marido, por exemplo, que também é advogado, talvez para ele a paternidade não tivesse impedido ele de estar em nenhum espaço que fez com que ele também, nesses 12 anos, tivesse conseguido, né, ocupar uma posição, um espaço, enfim, ter conseguido construir a persona dele enquanto advogado. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva, talvez demonstre o porquê é mais desafiador, não que não seja desafiador para os homens advogados, claro que é, a gente está vivendo num país em que nós temos quase 1 milhão de advogados, é desafiador para todo mundo, a concorrência existe para todo mundo, mas talvez, olhando sob essa ótica, seja mais desafiador ainda para as mulheres advogadas. E daí é desafiador para as mulheres eleitoralistas, criminalistas, familiaristas, em maior ou em menor medida. No meu caso, eu acho que realmente o que é desafiador para as mulheres advogadas é poder transitar e ter oportunidade para estar nesses espaços em que as decisões políticas são tomadas, em que os players políticos estão, em que os, inclusive, potenciais clientes estão, para que você possa, inclusive, ser considerada
por eles, por elas, mas majoritariamente por eles, né? A maior parte dos clientes de direito eleitoral ainda são políticos, homens. Então, para que você seja cogitada e cotada por eles para ser a sua advogada. E daí também, em consequência disso, vem uma segunda questão que, para a mulher advogada que escolhe, opta pela maternidade, é uma escolha que deve recair apenas e tão somente para aquela profissional, a maternidade muitas vezes pode fazer com que alguns clientes achem que eles preferem contratar um advogado que possa focar 100% naquele caso, naquela demanda, para aquele cliente, do que talvez uma advogada que pode ser que quando, enfim, tenha filhos, pare de se dedicar tanto do seu tempo, do seu conhecimento para aquela demanda. Então, acho que quando a gente coloca isso em perspectiva, todo mundo percebe que, infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para lidar com mulheres que escolhem manter uma advocacia pujante ou ter uma carreira e manter a maternidade. Porque, corriqueiramente, me perguntam, nossa, mas você não quer ter filhos? Essa pergunta não é feita com essa mesma frequência para o meu marido. E também falam muitas vezes, nossa, você faz muita coisa. Você só faz tudo isso porque você não tem filhos. Porque a hora que você tiver, você não vai mais poder fazer. Então, eu acho que esse tipo de muitas vezes de julgamento, assim, disfarçado de preocupação, ou de sugestão, ou de comentário, faz com que as mulheres advogadas tenham um ônus maior e desafios ainda maiores na carreira. Normalmente, se me permite, João. Sim. Normalmente, inclusive, recente, uma amiga nossa, né, em comum, a Ange, foi mãe e ela teve uma situação que foi decorrente da suspensão do prazo de 30 dias ali, que toda advogada tem esse direito. E os clientes normalmente falam assim, não, mas espera aí, meu processo vai ficar parado por 30 dias. Às vezes a gente tem processo que está parado há mais de 90 dias e o cliente vai se preocupar com os 30 dias. Então, isso é uma das grandes dificuldades, sim, a conciliar as diversas rotinas do dia, porque aí é advogada, é mãe, e aí eu me coloco na qualidade de filha, porque hoje a minha mãe mora comigo e é um dos presentes da minha vida que eu sou muito grata, mas aí ela quer fazer o Pilates, ela tem a rotina dela e ela não dirige, então quem a leva sempre sou eu. Então a gente acaba também abdicando às vezes da convivência de família, de realizar algumas atividades para a questão de estar naquele espaço para que tenha talvez um potencial cliente ou um potencial contato. É muito legal ver isso, porque assim, por mais que a gente acredita que estamos vivendo uma mudança, porque, como você mencionou, você tem 10 anos, então você, no seu começo de carreira, além de ser uma advogada iniciante, enfrentou determinadas barreiras maiores do que hoje você já verifica como conquistas, né? E, inclusive, dá para validar isso enquanto o próprio trabalho que a CMA faz, né? Há muito tempo em fazer isso ser válido. E eu senti, não só, né, enquanto proposta dessa última gestão, mas como concretização também, vou agradecer lá o Espaço Kids, que hoje a nossa OAB Paraná tem, que proporciona e possibilita que eu, que tenho 2 filhos, vá nos eventos lá e levem eles, né? Isso aconteceu muito legal a semana passada, que eu peguei eles na escola, deixei ali eles muito bem cuidados na área Kids ali e fui fazer o trabalho que tinha marcado lá. Então, só que é muito interessante a gente puxar esse assunto e validar tudo isso, porque eu vejo dentro da minha carreira, né, as minhas crises profissionais no sentido assim, cara, eu vou abandonar tudo e não quero mais isso, foi quando eu tive meus 2 filhos, né? A primeira foi um convite em que eu fui convidada pelo sistema a ser autônoma, então eu brinco que foi um universo que se abriu, porque até então eu prestava serviço no escritório. E nesse momento do primeiro filho, a rota foi recalculada. E com a vinda da Valentina, recentemente, né, tem 3 aninhos aí, a gente para e pensa, falei, cara, que caminho você tá fazendo? Justamente por tudo isso que você menciona, né, o quanto isso é a minha carreira, não é? O que me pega muito em validar tudo isso é como eu estou ensinando eles a darem prioridades a eles.
Então, eu coloco muito na balança, nessas escolhas, exatamente isso. O que é minha carreira, o que é por mim, e o que eu vou estar abdicando deles ou não. Então, isso precisa ser muito ponderado, né? Nas escolhas dos lugares e do dia a dia, né? Mas, cara, é muito legal porque a Comissão da Mulher Advogada tem um trabalho de validação desse percurso e dessas questões da mulher que ajuda muito, talvez até essa utopia que a gente viva de viver um mundo melhor. Né? E como a Ana falou na questão do sonho, a gente não pode deixar de sonhar que a gente vai viver isso enquanto realidade, não só sonho, né? Nossa, Juliana, com certeza. E agora que você falou, que você foi semana passada, eu passei lá. Todo dia que eu estou na ordem à noite, eu passo no Espaço Kids. Eu acho que eu conheci a Valentina e o seu filho, ela é menorzinha, mas super falante. Ela que me apresentou duas crianças muito fofas, parabéns. Mas o que eu queria falar é que na gestão passada da OAB do Paraná, nós tivemos a primeira mulher presidente da OAB, né? Então, em 90 anos de história, a doutora Marilena Winter se torna a primeira mulher advogada a presidir a ordem. E só o fato dela estar lá já fez toda a diferença, porque a visão de uma mulher advogada complementa, sem dúvidas nenhuma, e é essencial para que a gente repense e rediscuta a rota. Não é porque sempre foi feito de uma forma que a gente deve continuar fazendo daquela forma. Até porque começa que a gente nem sempre acerta em tudo, né? E eu acho que ninguém precisa ou ninguém deve, honrar os erros do passado. Mas o Espaço Kids se tornou, na gestão passada, uma ferramenta assim, de transformação, graças muito e especialmente, né, pelo trabalho da nossa então presidente, doutora Marilena Winter. E a gente conseguiu perceber com ele o quanto era importante, o quanto fazia diferença para as advogadas e também para alguns pais advogados que têm uma parentalidade responsável, a existência de um espaço em que eles pudessem assistir palestras, fazer eventos, fazer networking, estando seguros de que seus filhos estavam bem cuidados dentro da OAB. Porém, a gente percebeu agora nessa gestão que só a existência do Espaço Kids, tendo uma profissional, né, uma pedagoga, uma monitora, de forma ocasional, ou seja, às vezes na segunda tinha, no evento de terça já não tinha porque a comissão não tinha pedido ou porque alguém esqueceu, enfim, isso dava uma insegurança. Então você não tinha certeza se você podia levar os seus filhos ou não, porque vai que bem naquele dia não tinha uma cuidadora lá. Então o que a gente fez agora nesta gestão foi, todos os dias, das 18 às 22 horas, existe uma cuidadora no Espaço Kids, na OAB da seccional, ali no AU. Então, não importa se você está indo lá para um evento de uma comissão, para uma palestra, ou se você está com prazo e você precisa se concentrar, não tem rede de apoio, e você quer ir lá na OAB para fazer esse prazo, para que seus filhos fiquem ali brincando no Espaço Kids enquanto você se concentra. Hoje isso está garantido, está assegurado. E isso faz com que, semanalmente, aumente o número de crianças, porque os pais e as mães estão percebendo que não interessa o dia, o evento, o motivo. Quando eles chegarem lá das 18 às 22, tem a cuidadora. E isso também mostra para todo mundo que participa do sistema, que vai na OAB por qualquer motivo que seja, que as crianças existem, né? Afinal de contas, as mães advogados, os pais advogados, eles existem, eles estão lá, as avós, os vós e vós, os tios e tias. Essas pessoas existem, as crianças existem, então ninguém mais se sente desconfortável, e talvez há 10 anos, há 20 anos, os advogados, as advogadas se sentissem desconfortáveis em levar seus filhos. Parecia pouco profissional. O mercado não era acostumado com as crianças, não era acostumado com o choro de bebê. Agora não. Agora a nossa ideia, a nossa visão de OAB é uma visão de que as crianças existem, as mães e os pais de advogados e advogadas existem, e essas crianças são bem-vindas. Então, até fica esse recado e esse convite, né, para os pais, para as mães advogadas, que queiram, que levem, que conheçam, que façam essa experiência. A gente sabe o quanto que todo mundo deve se preocupar com a segurança das crianças enquanto estão nesses eventos, mas a gente deixa aí aberto o convite para que vocês vão lá, conheçam a pedagoga, para que possam depois deixar com confiança e voltar várias vezes nos eventos noturnos, sabendo que seus filhos e filhas estarão bem cuidados. Isso é muito legal, porque você menciona essa transformação, e eu vivi essa transformação como usuária, que quando
foi instaurado ali, era por demanda e agendamento, né? Então, sempre que tinha eventos à noite, a gente tentava fazer esse agendamento e essa utilização, justamente por conta disso, né? Eu sou natural do interior de Rondônia, então acabo não tendo uma rede de apoio propriamente dita por aqui. O meu marido também não é daqui, né? Ele acaba sendo do interior de São Paulo. E nós viemos para Curitiba fazer a faculdade e eu brinco que aqui nós fizemos família, curitibaninhos, e permanecemos, né? Então isso é muito legal, porque valida tudo isso e mostra o quanto faz parte todos. E essa mudança a gente consegue observar, eu acredito muito fortemente, como um marco a pandemia, né? Porque essa questão do não profissional, meu filho não pode aparecer, eu não posso dizer que eu tenho um filho, ou ele aparecer numa ligação, quem sabe, numa chamada, era algo muito velado, né? Nossa, eu vou fazer uma audiência de vídeo, por favor, não abram a porta e não me apareçam aqui atrás. E na pandemia, como a gente foi meio que obrigada a se adaptar a esse mundo, as crianças passaram a fazer parte, né? Eu brinco que eu passei a instruir um advogadinho em casa. Daquele que celebra contratos, inclusive. Daquele que já tem, né, ali no seu hábito de redigir contratos, já aos seus 10 anos de idade, já tem essa preocupação de garantias dos brinquedos dele e de algumas coisas mediante contratos, né? E é muito legal porque a gente talvez tenha vivido um período em que os filhos de advogados não queriam ser advogados, né? E a semana passada eu tive esse relato e eu fiquei muito impressionada, né? Porque ela é uma advogada há muito tempo e frustrada por nenhuma das filhas tenha optado pela carreira. E que é algo que é muito orgulho pra gente, né? Eu hoje me orgulho muito da carreira que eu já fiz até aqui, com pausas e redirecionamentos em rota, mas é algo muito válido e gratificante, né? Imagino que vocês também tenham esse sentimento desta validação da carreira de vocês, né? E Ana, como você olha na perspectiva futura? Eu vejo que, em decorrência, inclusive, desse acolhimento ou maior aproximação, talvez, que a OAB está fazendo com os advogados, e aí eu coloco a perspectiva do humanizar, do acolher, do trazer para junto, que está sendo replicado, inclusive, para as subseções, veio muito com a doutora Marilena, a gente teve a doutora Tânia também, que foi presidente em Pato, e essas pequenas visões transformaram, sim, com certeza, do acolher, do cuidar, que isso é muito feminino. De nós sermos uma rede de apoio uma das outras. E eu ouso dizer que a CMA produz sementes. Construi amizades. Hoje, as minhas melhores amigas, eu ouso dizer que são frutos da minha relação institucional. Então, eu vejo a nossa profissão cada vez mais como esse elo que os médicos têm hoje de cuidado e de proteção um com o outro colega. E a gente caminha para isso. A gente só precisa que todos se deem as mãos e construam juntos. É muito aquela figurinha, né, de você dar a mão pra você subir um degrau e dar a mão pra que a outra do seu lado também suba esse degrau, né? Qual que é, Emma, aí a sua perspectiva nesse futuro aí? Eu tenho a impressão que nós, mulheres, infelizmente, fomos criadas para competir umas com as outras. E isso é fruto de uma sociedade que ainda é muito machista, que é muito patriarcal e que faz com que nós, meninas e mulheres, sonhemos em ser profissionais e pessoas mais ligadas à área do cuidado. Não tem nenhum problema com relação a isso, mas eu até convido a todas que estão ouvindo, a todos que estão ouvindo, que tem um vídeo. Ele é um vídeo comercial da Barbie, né? Mas a Barbie é uma boneca que, ainda que tenha um recorte de raça, um recorte, né, de uma mulher branca, magra, mas enfim, ainda assim ela foi, né, uma boneca que criou gerações mostrando que as meninas poderiam ser, né, exercer qualquer profissão que sonhassem, que quisessem. E tem esse comercial da Barbie que chama Dream Gap.
E ele fala justamente que até os 6 anos, se você pergunta pras meninas, e você pode fazer esse teste em casa, porque a sua filha tem 3, né? Você falou, Jordana? Até os 6 anos, quando você pergunta pras meninas o que elas querem ser quando elas crescerem, elas falam as mais variadas profissões. Então, elas querem ser cientistas, presidentes, pilotas de avião, e assim, tudo e qualquer coisa, elas não têm nenhuma limitação. Quando passa dos 6 para os 7 anos, elas já começam a serem, infelizmente, terem as suas asinhas cortadas. Então, elas começam já a sonhar pequeno, digamos assim. Isso não acontece com os meninos, porque nós ainda somos uma sociedade que diz e que ensina os meninos que eles podem ser qualquer coisa. E que diz para as meninas que elas têm que ter modos, que elas têm que se comportar, que isso não é coisa de menina. Então, esse vídeo da Barbie, o Dream Gap, ele mostra, ele até nos emociona quando a gente assiste, porque quando você acompanha o crescimento das meninas, a gente consegue ver claramente quando dá esse Dream Gap e quando elas param de sonhar em quererem ser, às vezes até uma pessoa. A minha sobrinha, por exemplo, a menor, ela adorava a Anitta e ela falava: o que você vai ser quando crescer, Antônia? Eu quero ser a Anitta. Ela tinha 3 anos e ela achava que ela podia ser a própria Anitta. E agora você começa a perguntar pra ela, você já percebe que assim, esses sonhos de ser qualquer coisa, quem você quiser, eles começam a ser minimizados, diminuídos. Então, infelizmente, a gente ainda tem uma sociedade assim. Mas, quando a gente descobre, quando alguém tira tuas lentes, assim, e coloca esse olhar do quanto que nós, mulheres juntas, somos imbatíveis, o quanto nós somos fortes, o quanto nós temos em comum aquilo que é desafiador, nossa, daí a gente vira realmente uma força da natureza. E eu acho que esses grupos de mulheres, para nós advogadas, a Comissão das Mulheres Advogadas, para mulheres que não são do direito, tantos outros grupos que hoje existem, nas mais variadas áreas, grupos eventualmente até de mães, grupos da escola, quando a gente começa a se enxergar e ver o poder que nós temos e o poder que nós temos juntas, a gente começa a perceber. Eu mesma faço isso diariamente. Quando vem na tua cabeça alguma crítica que você tem contra uma outra mulher, às vezes, da forma como ela se comporta, o jeito que ela fala, a roupa que ela veste, eu penso, eu não tenho nada a ver com isso, se ela tá feliz é o que importa. E deixo de comentar, levo pra mim e elogio e, assim, fortaleço outras mulheres, sabe? Compartilho nas redes sociais, comento, curto, coisas pequenas. Às vezes você percebe que tem uma mulher que ela tá passando por um momento desafiador, você pode dar um suporte. Quando a gente começa a quebrar essas barreiras que nós temos com outras mulheres e começamos a nos unir, coisa que os homens fazem desde que o mundo é mundo, nossa, daí é um caminho sem volta, de sororidade mesmo, de uma força feminina, que eu realmente acho que não tem nada tão forte no mundo quanto a força das mulheres. Pena que nem todas as mulheres sabem disso ainda, mas eu acho que a gente tem evoluído muito, avançado muito, e quando a gente para pra pensar, assim, que em alguns temas, mulheres de esquerda, de direita, progressistas, liberais, conservadoras se unem, como é o caso, por exemplo, do tema da violência contra a mulher, a gente começa a perceber que a gente precisa avançar porque é a única forma de ter uma sociedade de fato justa, igualitária, em que nós possamos ser quem a gente quiser, desde os 3 anos até quando for da vontade. E é muito legal a gente ver essa perspectiva, porque eu sou uma entusiasta e vejo isso e eu acredito, né? Eu tenho falado isso, que Deus me preparou enquanto mãe, me mandando um menino. E daí agora, um pouquinho mais madura, um pouquinho mais com discernimento, assim, me mandou uma menina. Porque realmente é muito desafiador, né? E eu costumo dizer isso até na própria comunicação não violenta, que eu sou uma apaixonada pela abordagem, de que nós temos essa cultura machista, essa cultura violenta como uma normalidade. Sim. Como algo que é e não pode ser mudada. Então, a gente sonhar vem muito nesta mudança de a gente não só desejar, mas também fazer a parte desta mudança, né? E enquanto a gente vê essas sementinhas, é muito legal. Porque é você pensar que, na verdade, é só a mudança do que você quer, né? E de que você vai ter parceiras para conquistar aquilo que você quer.
né? Eu recentemente tenho repetido até em várias ocasiões e ambientes a história, né, reproduzida lá, que encontraram um faxineiro na NASA e perguntaram o que ele estava fazendo ali. E ele respondeu: estou ajudando o homem a chegar na Lua. Então é sobre isso, né? É sobre você entender que você faz a sua parte, da onde você tá, com o que você tem. E a gente não pode deixar de acreditar que o homem vai chegar na Lua e que eu faço parte disso, né? Sim. Então, das mulheres efetivamente conquistarem os lugares que elas querem, o fazer o que elas querem, o momento que elas querem, e opções e escolhas entre ser mãe ou não ser mãe, e a forma com que ela é mãe, né? Eu isso faço muito dentro de casa. O meu filho teve, sim, vassoura, rodo, cozinha, e não precisa ser rosa. E não é sobre a cor, é sobre ele entender que ele pode também fazer o que ele quiser e que ele não vai ser reprimido sobre isso, da mesma forma que a Valentina vai ser incentivada a fazer o que ela quiser. Apesar do meu marido brincar, né, eles estão incentivados e autorizados a fazer qualquer coisa dentro da engenharia, medicina e coisas do gênero. Mas a gente entende para além disso, né? A gente sabe que é o que a gente deseja e espelha de referência, mas que a gente possa olhar para essa propaganda da Barbie aí, para além da mensagem que ela nos traz, né? Eu acho que é muito importante e é muito válido isso. E como uma mensagem final, a gente já caminhando aí para um final, porque eu brinco que se pudesse a gente ficaria aqui o dia inteiro nesse papo, porque realmente é uma conversa de valor e é muito gostosa, né? De ver todo esse brilho nos olhos de vocês, dessa atuação, não só enquanto o lugar que vocês ocupam dentro da sociedade, a OAB, mas na própria advocacia, na referência que vocês são. Uma mensagem final aí, Ana. Utilizando, então, o título, né, Conversa de Valor, eu vou, ao invés de falar do futuro, eu vou trazer uma raiz de valorizarmos quem nos possibilitou sentar nessa cadeira hoje. Eu devo tudo isso à minha mãe, porque ela sonhou comigo. Ela ficou viúva muito cedo, eu tinha 12 anos, eu era uma menina. Ficamos eu e ela em casa, literalmente. Quem fazia todos os negócios à época era o meu pai, mas ela sempre acompanhava, olhava do lado, como que fazia, como que não fazia, e do nada estava ela ali, responsável em prover, cuidar, proteger e tudo isso. E do jeito dela, com amor, com respeito, com educação, com valores, princípios morais, ela sempre me falou: sonhe grande, porque sonhar grande e sonhar pequeno custa a mesma energia. E hoje eu sou advogada porque ela segurou minha mão e me apoiou. Então eu acredito que a gente precisa valorizar as nossas raízes também. As mulheres que vieram antes que nós e nos possibilitaram trilhar um pouquinho mais de evolução no caminho, que nos contaram as pedras aonde a gente poderia pisar ou não, e que nós sejamos essas mulheres para outras mulheres, de segurar a mão no momento da dificuldade, de estar ali presente. Se você não pode fazer nada, escutar. Sabe a história? Tem uma história que fala assim que são necessários 8 minutos para o teu amigo, para ele conseguir desabafar e respirar novamente. Então, que a gente tenha esses 8 minutos para essas pessoas que nos procuram, sejam elas mulheres, sejam homens, mas que a gente seja apoio e alicerce também. Que legal, muito obrigada, Ana. E aí, Emma, qual a mensagem final? Difícil dar uma mensagem final depois da Ana, né? Mas eu concordo muito com isso que a Ana falou. A gente tem muitos desafios, sim, como eu falei, são 1 milhão de advogados no Brasil, quase 90 mil advogados no Paraná. Mas a gente tem que saber que esses desafios já foram muito maiores para mulheres cujos passos nos trouxeram até aqui. Eu acho que, até falei semana passada, num evento que eu participei numa faculdade aqui em Curitiba, que a forma que a gente tem de chegar mais longe é calçando os nossos próprios sapatos.
E, infelizmente, a gente vive num mundo em que as redes sociais e que mostram que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, a gente tem muita comparação. Muitas vezes isso faz com que a gente se questione, será que eu sou boa mesmo? Será que a culpa é minha? Será que eu que não sou capaz, né, de ocupar esse espaço? Ou, enfim, de conseguir ter direito a ter esses benefícios? Mas eu acho que a gente tem que, primeiro, não flertar com o imediatismo, e pensar que nada supera o trabalho. Então, você trabalhar, e esse trabalho requer estudo, requer dedicação e requer honestidade. Então, quando você tem essa receita, pode ser que demore um pouco mais, pode ser que você se questione, mas se você tiver pessoas perto de você para mostrarem que nós, principalmente mulheres, né, a gente vive muito a síndrome da impostora, a gente nunca se acha boa o suficiente para estar onde a gente está, mas eu acho que quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos incentivam e que nos dão esse suporte, as coisas fazem sentido e começam a se tornar possíveis, assim. Eu sou muito grata, que eu tenho grandes mulheres perto de mim, a Ana é uma delas, que sempre me incentiva, e eu acho que a gente pensando por esse lado, olhando sob essa ótica e tentando, talvez, se comparar menos, as coisas vão fluindo. A gente tem que saber que sim, o mundo ainda é muito machista e que ainda é mais desafiador para nós mulheres. E quando a gente pensa isso, talvez fique um pouco mais leve a nossa mochila. E para fechar, eu queria dizer que na minha área especificamente, direito eleitoral, nós temos no Tribunal Eleitoral, diferente de outros tribunais, 7 julgadores. Desses 7 julgadores, sempre 2 cadeiras são de juristas, que então são advogados e advogadas. E agora, em 2025, em outubro de 2025, o TRE do Paraná enviou um ofício para o Tribunal de Justiça do Paraná, informando a abertura de mais uma vaga. E o Tribunal de Justiça, sob a presidência da desembargadora Lídia Maegima, também primeira mulher a presidir o TJ do Paraná, ela publicou um edital abrindo vagas para que exclusivamente mulheres advogadas se inscrevessem para essa vaga de juíza titular do TRE do Paraná. Então, são mandatos de 2 anos, é diferente do 5º Constitucional, né, que, enfim, são vagas definitivas, nesse caso, são mandatos de 2 anos, e que agora, nessa lista tríplice, que será escolhida pelo Tribunal de Justiça e depois vai para a nomeação do presidente da República, apenas mulheres advogadas podem se inscrever. Eu acho que isso mostra que hoje a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, que publicou uma resolução sobre isso, também estão preocupados, né, com a representatividade, com a pluralidade. Então, fica até aqui o registro desse avanço, uma conquista histórica aqui no TRE do Paraná, e também um convite para que as advogadas fiquem atentas a esses editais, para que elas possam se inscrever, para que elas realmente façam parte dessa transformação. E eu já fico aqui realmente convidando as amigas, as colegas advogadas que se interessem para se inscreverem. Agora esse primeiro edital está aberto até o dia 3 de novembro, não sei quando vai ao ar o nosso episódio, mas seguramente teremos novos editais no futuro. Que legal, é muito... uma frase, né, sistêmica que não posso deixar de citar, é que nós somos a realização, né, num sonho dos nossos ancestrais, né? Eu acho que é muito legal em validar tudo isso, em todo esse avanço e todo esse sucesso que nós estamos aqui nesse momento representando. Então, quero agradecer, né, essa conversa de extremo valor aqui hoje. Realmente foi muito grata pela presença de vocês, por vocês terem aceito esse convite, da gente ter aí trocado essas figurinhas, né? Há um tempo atrás, eu e a Ana, para conseguir colocar o papo em dia, a gente marcava live de horário de almoço, que foi um projeto aí que rodou por um tempo. Então, eu acredito que a gente tem muito essa contribuição com mais outras para dar essa mão, para dar esses 8 minutos, né? Eu acho que é muito legal, é muito válido. Quero agradecer mais uma vez aos nossos idealizadores desse projeto, nosso âncora que nos faz falta aqui hoje, que é o professor Rudy, que é o idealizador desse projeto, que nasceu aí numa pandemia, num momento em que as pessoas acabaram tendo essa dificuldade de contato.
E eu fiquei encantada por esse projeto, então estendi a mão para que a gente pudesse, então, caminhar juntos. Então, estamos juntos aí nessa segunda temporada. Quero agradecer mais uma vez a HB Pooling, ao Centro Sistêmico e a RB Desenvolvimento por também proporcionar que isso aconteça a cada episódio. E, sem palavras aí para finalizar, e que a gente continue essa caminhada e essa jornada que nós escolhemos aí e continuamos escolhendo a cada dia. Obrigada, tchau, tchau. Esse episódio do podcast Conversas de Valor foi um oferecimento de Centro Sistêmico de Solução de Conflitos, HB Pooling e RB Desenvolvimento.